Caros alunos, professora Flávia Bastos falando, voltamos aqui com o exercício de mover. Então, vou repetir o que eu fiz no último vídeo, né? Selecionando o objeto inteiro, utilizando aquela técnica dos 3 cliques, eu dou uma verificada, tá tudo selecionado, escolho a opção, o botão de mover, e com o primeiro clique eu inicio o movimento, pode ser em qualquer lugar, né? Normalmente você vai usar um ponto de referência, né? Aqui, como a gente está fazendo de maneira livre, pode ser qualquer lugar, e aí eu empurro em qualquer direção e posso fixar numa direção coordenada que é verde, vermelha ou azul, né? E andar, se eu quiser fixar, né? Se eu não quiser que ele escape daquela direção, eu mantenho o shift pressionado para cima e para baixo, ou na direção verde, né? Com o shift pressionado ele não sai daquela direção. Vermelho, com o shift pressionado, ele só anda paralelo ao eixo vermelho. Pois bem, esse é o básico que o botão mover nos oferece, mas, né, esse botão ele é mais versátil do que parece, tá? Eu vou reler aqui. Quando eu repouso o mouse sobre o botão, ele abre o nome do botão e uma descrição. Vou reler aqui para vocês verem, perceberem a versatilidade desse botão. Ele diz assim, olha, move, prolonga, copia e serializa entidades selecionadas. Então, vou tentar aqui mostrar para vocês o que dá para fazer mais com o botão mover, tá? Eu vou pular aqui primeiro para o copia. Ele fala que move, prolonga, copia e serializa. Vou mostrar como que ele copia, tá? Olha, inclusive, também quero chamar a atenção, quero aproveitar e chamar a atenção para essa região aqui da sua tela, né? Esse prompt de mensagem, que é muito comum o programa oferecer para a gente um tutorial. Para a maioria das ferramentas, para a maioria dos comandos, ele indica aqui para a gente um tutorial de como utilizar esse comando. Tá? Vou ler aqui o que ele está falando. Olha, selecione 2 pontos para mover, foi o que eu mostrei para vocês, né? A gente seleciona o primeiro ponto de referência, iniciando o procedimento, né, do movimento, iniciando o movimento, e o próximo ponto vai encerrar. Então, são as duas extremidades do meu vetor de deslocamento. Selecione 2 pontos para mover. Mas olha o que mais ele me fala aqui, ó. Ctrl, né, CTRL, é a abreviação do botão Control. Ele significa o quê? Ativar, desativar cópia. Então, ele está informando para a gente como que funciona a cópia. Imagina esse meu objeto aqui. Quando eu não aperto o Control, né? Quando eu não aperto esse botão, ele está movendo o meu objeto. Mas, se eu apertar, então, olha, reparem aqui no cursor, tá? Na pontinha aqui do meu mouse, no cursor do meu mouse. Eu vou apertar Ctrl e o que apareceu ali no cursor? Apareceu um símbolozinho de adição. Apareceu o símbolo do mais. Esse símbolo significa que ele está criando uma cópia. Então, olha só, aquele objeto original continua ali na posição, olha, o que está em azul, ou seja, aquele objeto que estava selecionado. Ele permanece na posição original e quem está se movendo na realidade é uma cópia. Como é que eu fiz a cópia? Selecionando a cópia através do botão, tá? Da tecla Ctrl.
que está no seu teclado. Acho que, né, Ctrl ou Control, né? Acho que o certo seria falar Control, do inglês, tá? Se eu apertar de novo, vai sumir ali do cursor, do símbolo do cursor, o mais, né? Ele desaparece, e olha lá, desativa a cópia, e aí a minha operação volta a ser a de mover o objeto selecionado. Então, eu ativo cópia ou desativo, ativo e desativo com qual tecla? A tecla Ctrl, que está no nosso teclado, ok? Então, com a ferramenta de mover, eu posso mover um objeto ou eu posso mover uma cópia do objeto, tá? Com o próximo clique, eu finalizo o movimento. Muito bem, então é versátil essa ferramenta, né? Mas tinha mais coisa que ela falava ali, quer ver? Mover, move, prolonga. Tô pulando o prolonga, tá? Tô deixando o prolonga para daqui a pouco. Copia, que agora você já sabe como é que copia. E serializa. O que é esse serializa? O que eu entendo esse serializa? É o seguinte, vamos fazer de novo, ó. Vou selecionar meu objeto todo de novo, né? Todo selecionado. Vou mover, mas eu vou criar uma cópia, tá? Ctrl, seleciono, cliquei para iniciar o movimento e tô lá. Vou empurrar aqui na direção do verde, tá? Vou empurrar aqui na direção do verde. Quando eu encerrar, né? Quando eu encerrar, ó, cliquei, dei o meu segundo clique, o meu segundo ponto para encerrar para encerrar o movimento, tá? Criei uma cópia deslocada da primeira na direção verde. Muito bem. Se nesse momento, olha, eu não fiz mais nada, não encostei mais nada, não mudei a ferramenta, tá? Se nesse momento, pelo teclado, eu indicar que eu quero realizar outras cópias, por exemplo, eu quero não só uma, isso aqui eu fiz uma, mas, por exemplo, se eu quisesse duas cópias, olha, pelo teclado, eu vou apertar e vocês vão observar que aqui, olha, nessa região aqui, olha, observe o meu cursor aqui, ó. Vocês vão observar que eu estou escrevendo e está aparecendo aqui, ó, 2, que eu entrei pelo teclado, eu escrevi 2. Só que não só 2, eu vou apertar a letra X, né? Mas espera aí, tem que ser rápido. 2x, tá? 2x, na sequência, 2x, e deu Enter. Olha o que ele entendeu, que eu queria duas cópias, não somente uma, tá? É isso que eu entendo como serializa, ele faz uma cópia em série. Eu vou voltar aqui e vou fazer de novo, olha, a operação de novo. Eu selecionei todo mundo, né? Sempre usando aquele meu truquezinho dos 3 cliques, movi. Antes de eu começar, eu já seleciono o Ctrl para dizer que eu quero uma cópia. Empurrei, ó, desloquei a minha cópia. Estou fazendo de novo na direção do verde. Podia ser em qualquer direção, tá? Inclusive, eu vou fazer aqui numa direção qualquer, olha. Não na direção do verde. Vou fazer numa direção qualquer aqui, ó. Numa diagonal aqui qualquer, tá? Terminei. Aí, ó, não fiz mais nada, não cliquei em mais nada. Só terminei a cópia. Tá? Com o segundo ponto, eu termino a minha cópia deslocada. Não mexi em nada, não mudei o botão. Imediatamente eu vou escrever assim, ó, 5x, de 5 vezes, e apertar Enter. Ele fez não só uma cópia, olha quantas eu tenho. Não só uma, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele faz cópias em série, ok? Então, é um truquezinho. Aí, ele segue o quê? Aquele vetor de deslocamento, tá? Podia ser em qualquer direção. Vou fazer mais uma terceira e última vez aqui, para vocês entenderem, ó. Selecionei tudo, né?
Meu objeto está totalmente selecionado. Mover. Primeiro clique. Estou empurrando para cima, mas eu não quero mover o meu objeto. Eu quero mover a cópia. Ctrl, tá? Dei uma certa distância aqui. 4 vezes. E lá minhas 4 cópias em série. Beleza? Muito bem. E agora sim eu vou mostrar para vocês a última opção desse botão, né? Move, prolonga. Prolonga. O que é esse prolonga? Olha só, até então, para mover o objeto ou a cópia do objeto, eu selecionei ele todo, não foi? Dei os 3 cliques aqui e selecionei ele inteirinho, tá? Selecionei ele inteirinho, ou seja, ele se deslocou como uma coisa só, como um bloco único. Veja bem, e se na minha seleção eu contivesse, não ele inteiro, mas uma parte dele, por exemplo, uma face. Imagina aqui, ó, que na minha seleção eu selecionei uma face. Essa face aqui. O que acontece se eu tentar mover uma face do meu objeto? Meio que eu já tinha mostrado isso num vídeo anterior, por acidente. Por acidente eu mostrei para vocês o que acontece quando a gente está com uma seleção, digamos assim, incompleta. Quando não é o objeto inteiro que está selecionado e só uma parte dele. A gente acaba por deformar, vou chamar assim, tá? A gente acaba por deformar. Na verdade, ele preferiu chamar de outra forma. Acho que ele foi um pouco mais elegante do que eu. Ele chamou de prolongar, né? Então, vou mostrar aqui, ó, o efeito disso. Eu tenho só uma face selecionada. Espero que vocês estejam percebendo aí que eu selecionei essa face, ela está achurada. E eu vou escolher o botão mover. Com isso, ó, se eu puxar essa face, o que ela está fazendo? Ó, eu vou tentar fazer só na direção do vermelho, ó. Na direção do vermelho. Se eu fizer só na direção do vermelho, aí sim, o que está acontecendo? Estou prolongando o meu modelo. Prolongar, deformar, seja lá qual for o efeito, de qualquer maneira, nós estamos o quê? Modificando o objeto. Modificando o objeto. Isso é bom ou é ruim, professora? Isso é bom ou é ruim? Ora, depende. Eu adoro falar isso, né? Vocês já escutaram eu falar isso. Depende. Depende. Quando é acidental, é ruim. Mas quando é proposital, é bom. Tem horas que você deseja, de fato, por exemplo, que eu desejo, de fato, prolongar o meu objeto. É uma modificação que eu quero fazer no meu objeto. E são essas modificações, né, que vão gerando novos objetos e objetos mais complexos, geometricamente falando, né? Que eu saio daqueles objetos triviais e vou chegando em objetos mais sofisticados, tá? Lembrando do lema, não tem objeto complexo que não seja a sucessão de etapas simples. Então, olha aqui, uma etapa simples que você realiza com o botão de mover, só que aí você está movendo uma face, mas aquilo que está conectado àquela face sofre o efeito desse movimento. E aí você deforma, modifica, prolonga, alonga o seu modelo, tá? Então aqui eu estou tentando andar com ele numa direção só, mas olha, eu posso mover ele em outras direções. Só que aí, cuidado, porque o efeito, olha só, dependendo da direção, eu estou soltando daquele degrau lá, ó, estou soltando das outras partes. Então, eu tenho que fazer essas coisas, né, essas modificações, de forma controlada, tá? E aí, controle é algo que a gente vai adquirindo com a experiência, tá? Aqui, por enquanto, eu só quero mostrar para vocês o efeito, né,
que às vezes propositalmente a gente pode utilizar e às vezes acidentalmente, sem querer, acontece. E a gente tem que perceber essas mudanças no nosso modelo, tá? Aqui eu estou modificando só uma face, tá? Vou cancelar. Se eu chegasse com o mouse aqui, ó, pertinho, vou tirar a seleção. Espera aí que eu vou tirar a seleção. Limpei a seleção, ó, tirei a seleção da face. Vou escolher o botão de mover e vou pegar aqui, ó, vou passar pertinho de um vértice. Olha a inferência lá, extremidade. Ele perguntando para mim se eu quero mover uma extremidade. Eu confirmo com o primeiro clique, ó. O que está acontecendo agora? O meu objeto, olha, eu estou deformando ele. Ele deixou de ter aquelas faces planas e está ficando agora como se eu estivesse criando ali uma pirâmide. Porque eu estou transladando um vértice e todo mundo que estava conectado àquele vértice sofreu esse efeito. Isso é bom ou é ruim? Você quem vai dizer, né? A depender do modelo que você está querendo criar ou representar, tá? Então é isso que ele quer dizer com o prolonga. E aí, ó, vou voltar aqui no exemplo da face, selecionar a face de novo, para mostrar nesse prompt aqui em que ele conversa com a gente, né? Onde ele está explicando ali, fazendo um tutorial, ele está falando, selecione 2 pontos, Control ativa ou desativa a cópia, e Alt. O outro botão, Alt, o que acontece, né? Alt ativa ou desativa a dobra automática. Olha só, se eu mantiver ele, se eu ligar ele, né? Ele, aqui no caso ele está desligado, ó, eu estou conseguindo ir em qualquer direção. Se eu ligar, eu só consigo ir... Não, mentira. Eu errei aqui, tá? Não era nisso que eu ia mostrar, não. Cancela. Na verdade, aquele Alt ele vai funcionar quando eu selecionar uma aresta, tá? Olha, o que estava faltando eu mostrar para vocês. Eu mostrei uma face, mostrei o efeito de eu prolongar uma face, mostrei o efeito de eu mover um vértice, né? Criou essa pirâmide aqui, mas eu não mostrei o efeito de eu mover uma linha, né? Uma aresta dessas aqui. Agora sim que Alt vai fazer sentido. Então, selecionei a linha e vou mover ela, ó. Quando o Alt está ligado, ele fixa, é como se ele constringisse, né? É aquela palavra que eu fico em dúvida se é uma tradução literal para o português, né? Mas ele fixa aqui essa direção, como se eu estivesse fazendo uma dobra, tá? Uma dobra no meu modelo. Se eu desligar o Alt, e talvez você só perceba fazendo isso aí, olha, aqui eu não consigo, mesmo que eu tente subir o mouse, olha, eu estou tentando levantar o mouse, tentando levantar essa aresta, mas ela não vai em outra direção porque a dobra está ativada, ela só consegue mover na direção de dobrar o modelo. Se eu desativar a dobra com Alt, aí eu consigo ir em outras direções. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, olha lá, ó, você começa a ter efeitos aí, gente, aquela coisa do bom, ruim, depende, aí nem tem horas que não depende não, tem horas que é ruim mesmo, se você começar a fazer coisas assim infactíveis, né? Infactíveis, uma face passando por dentro da outra. Aí isso não é mais um modelo geométrico, né? Não faz sentido, passa a não fazer sentido geometricamente falando, né? Não atende ao conceito das entidades, das hierarquias, de volume, área, né? Você começa a ter umas coisas meio malucas, então tem que ter cuidado, tá? Digamos que por enquanto eu estou apresentando as opções para vocês, a gente está desenhando, modelando livremente, depois a gente vai ter que ter mais cuidado ao fazer isso. Ao fazer o que, Flávia? Fazer as modificações nos modelos, a fim de chegar em geometrias, em formas mais complexas. Ok? Por enquanto eu vou falando muito,
mas depois a gente vai ter uma série de exercícios, eu vou passar exercícios e vocês vão entender melhor à medida que vocês mesmos façam, tá? Bom, acho que para essa opção do mover, a gente já explorou ela bastante. Eu já movi, eu já prolonguei, né, obtendo com isso as deformações, as modificações do objeto, já copiei e mostrei inclusive as cópias em série, tá bom? Hora de mudar de botão.